בהתקלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa do Veneno Sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Berraulaterra inicia com uma breve discussão sobre o acendimento diário da menorá de ouro, que é o candelabro de 7 braços, seguida por uma descrição ritual da consagração dos levitas. A Torá, então, descreve a celebração de Pesach no segundo ano no deserto, completada com a oferenda do Corban Pesach. Aqueles que estão impuros na data regular de Pesach e, portanto, incapazes de participar na oferenda, são ordenados a celebrar Pesach Sheni, uma celebração similar a Pesach, realizada um mês mais tarde, quando o cordeiro pascual é comido com matzá e ervas amargas. Após mencionar a nuvem de fogo que pairava alternadamente sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão pelo qual os filhos de Israel levantavam os acampamentos para continuar as suas viagens pelo deserto. Logo, após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Parã, o povo começa uma série de amargas reclamações, espicaçados pelo Erev Rav, a múltipla mistura de povos que, juntando-se ao povo judeu, na saída do Egito, os filhos de Israel ficaram insatisfeitos com o maná. Quando Moshe começa a desesperar, Deus ordena então que selecione 70 anciões para compor o Sanhedrin, a corte que ajudaria a liderar a nação. Quase imediatamente, 2 dos membros recém-eleitos anunciam uma profecia no acampamento. Deus envia um enorme bando de codornas que o povo junta para comer. Aqueles que haviam reclamado da falta de alimentos comem demais e morrem durante este fato sobrenatural. A porção conclui com Miriam fazendo Lashon Hará, uma maledicência, com Aharon sobre seu irmão Moshe. Então ela é punida por Deus com lepra. E ela fica de quarentena fora do acampamento por 7 dias. É isso aí, Rano. Então nós temos aí esses destaques que começam com o acendimento da menorá, da ordem do mandamento, da Aharon, do acendimento desse importante símbolo do judaísmo, né, muito presente, se tornou também um símbolo sionista, né, desse item que fazia parte do Mishkan e que acompanhou também para o tabernáculo. Agora, o que é interessante, Rano, é a organização. Esta é a primeira viagem que acontece no segundo ano, no segundo mês, em que os filhos de Israel saem com esta organização dos acampamentos, né? E também a logística que vai ser exibida pelas famílias de Levi, né? Kehat, Gershon e Merari. A partir do momento em que a família de Kehat eles cobrem os móveis, as peças sagradas, então começa toda a logística. Então o outro acampamento acompanha essa viagem pelo deserto. Uma coisa interessante que não foi destacada aqui é sobre... nós temos um diálogo que acontece entre Moshe e Yitro, em que Moisés pede para que Yitro acompanhe, seja os nossos olhos, né? Seja o nosso guia por esse deserto, como se Jetro fosse hoje. Eu me lembro, Rano, que antigamente os taxistas, né, que levavam as pessoas para o endereço que elas precisavam, e eles se valiam de uma lista telefônica, né, que tinha ali um mapa das cidades, que tinha ali os nomes das ruas. Então eles se orientavam em suas viagens daquilo ali, e dali eles decidiam e partiam sem o auxílio do que hoje nós conhecemos como GPS, né? Quase que uma atualização simultânea. Depois veio o GPS
de que ele dependia de uma atualização das mudanças, que acompanhava todas as mudanças de trânsito. E hoje não, hoje é uma coisa quase que simultânea, né? Quando a engenharia de tráfego muda alguma direção de alguma avenida, coisa do tipo, aquilo já é atualizado quase que simultaneamente. Agora, pelo deserto, Jetro, ele é solicitado a Moisés para que seja o nosso guia, porque por mais que o acampamento ele tinha ele seguia a nuvem, né, que era o sinal de que eles deveriam levantar o acampamento, Moisés demonstrou a necessidade da presença de Jetro, de Itrô, para acompanhá-los, porque ele conhecia cada detalhe daquele deserto para essa missão, a ponto dele oferecer, né, aquilo em que formos beneficiados da promessa, nós também daremos a você. A importância de ter um bom conselheiro, não? Que é a imagem principal do Jitro, é que ele aconselhou bem a Moshe e o Moshe cumpriu com isso que ele falou, e por isso que o povo também se organizou corretamente, não? Sobretudo com a parte que é a da justiça, não? Que é o que movimenta muitas vezes o povo a certidão, a ser corretos, não? Então, dentro disso, a importância que viu Moshe em Jitro era que com Jitro tinha um povo que estava organizado e que sabia quais eram as instâncias que tinham que ser feitas para poder fazer corretamente o que o Eterno estava falando, não? Porque precisa também da organização humana, não simplesmente da boa vontade do espírito das pessoas, não? Porque a vezes sem organização e com boa vontade, a vezes nós também erramos, não? Então não serve só ter boa vontade, sino que também temos que ter um conselheiro que nos ajude a levar essa boa vontade a um caminho correto, onde podamos receber a bênção que é a que nós estamos esperando do Eterno, não? Tanto assim que a Torá foi entregue para nós na Parashá de Jitro, que tem o mesmo nome do sogro de Moshe. Ou seja, ele assume esse papel de conselheiro, né, e se submete, né? Quando ele não se torna só uma referência geográfica de como transitar pelo deserto, mas como também ele conseguia aplacar nos hebreus, porque os hebreus saem com status de escravo, né, para uma promessa de um lugar, de um ambiente, de liberdade, de autonomia melhor. Porém, eles têm que transitar pelo deserto. Agora não, Jetro, ele se apresenta como alguém que tem um status de um pontífice, de um chefe de Estado. Ele abre mão de toda a zona de conforto que ele tem para se aproximar de Deus no deserto. Ou seja, ele abriu mão de toda a regalia que ele tem. Então, logo, isso transmitia aos hebreus, falei, poxa, né, se Jetro, ele abriu mão dessa zona de conforto para estar aqui, como que eu posso reclamar de alguma coisa? Né? A valorização que nós damos a nosso serviço, a valorização que nós damos na nossa vida, não? Porque às vezes nós achamos que a nossa vida, nós que estamos em uma comunidade, a nossa comunidade, é algo que está ali, algo que é simples, não? Mas quando vemos esse tipo de comportamentos de uma pessoa de fora, que tem um alto nível de conhecimento e um alto nível de reconhecimento de outras nações, de outras pessoas, vemos que ele se tenta aproximar a um serviço que nós fazemos cotidianamente, não? Que é o nosso serviço religioso, a nossa vida religiosa. Isso valoriza isso, não? Isso dá como um valor a mais, uma coisa que realmente isso estava ali, mas como nós estamos falando, nós não enxergamos isso, não? Por isso que precisamos dos olhos de Jitro, os olhos de uma pessoa de fora, para nós realmente valorizar a nossa comunidade, o nosso serviço religioso, não? Então, essa ali é a mensagem do Jitro na Parashá de Bealotecha. O que inibia, né, os hebreus, então, de qualquer reclamação. Poxa, se Jetro está se submetendo à mesma coisa que eu, que era escravo, como que eu vou reclamar? Né? Então, nessa mesma Parashá, nós temos aqui, a partir do momento em que Moshe tenta persuadir Jitro a continuar, nós temos aqui o que chama de a reclamação dos filhos de Israel pela ausência de carne, né? E atribuída à mistura de gente que subiram com os hebreus do Egito. Então, isso vai trazer um distúrbio
nas relações nesse momento da reclamação e eles receberão a carne, receberão a carne. Agora, uma coisa que acontece de positivo é de que definitivamente o Sanhedrin ele é formado quando Moisés ele acha que o fardo está muito pesado, a concentração da responsabilidade. Então, a atribuição ela é distribuída para mais 70 anciões e pessoas que gozavam da confiança da comunidade, pessoas honestas, íntegras, né? Uma Suprema Corte de verdade, né? Que não vende veredito e nem troca por interesses escusos. Então são estes que vão somar com Moisés e acontece um fator interessante de que vai ser denunciado por Yehoshua ben Nun, de que 2 dos 70 que não compareceram à convocação, eles vão profetizar do tabernáculo, Renan. Olha que interessante. E Moisés, ele diz assim, por que você está reclamando? Se você tem ciúme por mim, tomara todos fossem profetas. Né? Ou seja, toda a nação de Israel compartilhou da experiência, da visão de Deus na revelação do Sinai, né? E depois eles pediram, fale tu, Moisés, conosco e não Deus, porque certamente morreremos. Então, a partir desse momento, Moisés assume-se essa mediação de estar falando com Israel. Deus fala com Israel através de Moisés, porém, agora nesse momento, mais 70 pessoas recebem do espírito de profecia de que há sobre Moisés para conduzir a nação pelo deserto. E também uma demonstração de que realmente a profecia não é uma coisa que seja simplesmente para Moshe, sino que qualquer pessoa que se dedique, que tenha ele coloque o valor e coloque o esforço para receber a profecia, tenha a capacidade de também recebê-la. Não é uma coisa que seja simplesmente de um povo, ou simplesmente de uma pessoa, ou simplesmente de uma tribo, sino que qualquer pessoa que tentar aproximar ao Eterno e fazer todas as coisas corretamente como estão descritas na Torá, ele pode receber a profecia. E por isso que Moshe ele não fica bravo com essas palavras daqueles 2 homens do Sanedrim, porque ele se entendeu que realmente, ou seja, não estava sozinho, não? Que às vezes, quando nós estamos fazendo um trabalho e vemos que estamos trabalhando só porque como que nós tiveramos todo o conhecimento, mas de repente vem 2 pessoas que vêm também com esse conhecimento e começam a trabalhar junto, a gente se alegra, não? Então, é o caso de Moshe, não? Tomara que todo o povo fizesse isso. Chegou a ajuda, né? Ainda que era uma coisa que estava, ou seja, a profecia era contra dele, não? Que supostamente o Midrash fala que o que eles estavam profetizando era que Moshe ia morrer no deserto, não? Mas ainda que era uma profecia em contra dele, era uma profecia. Então, estava sendo feito o trabalho, que tinha uma profecia ruim, tá bom, mas estava sendo feito o trabalho e é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos movimentar para poder ter um resultado. Não podemos esperar um resultado se nós não fazemos o exercício, nós não fazemos o trabalho, não? Então, essa é ali a mensagem dos 2 homens do Sanedrim que começaram a profetizar no caso desta paraxá de Bealoterra, não? Uma coisa interessante, não, que é o primeiro que nós falamos na introdução, que era Pesach Sheni, é a importância que o Eterno coloca em Pesach, não? É a única festividade que tem a possibilidade de ser celebrada em outra data, não? Ela tem outra data para aquelas pessoas que, por causa da impurificação, elas não têm a capacidade de oferecer ou se aproximar ao santuário para oferecer os seus sacrifícios. Então, a um mês após o Pesach Rishon, ou seja, o primeiro Pesach, que é o que nós celebramos anualmente, a um mês após esse Pesach, o Eterno dá a oportunidade de celebrar celebrar Pesach para aqueles que não tiveram a oportunidade no primeiro tempo, não? Então, ele coloca a importância da liberdade, não? Que é o que nós estamos falando. É a demonstração realmente de que
de que nós já não somos escravos, sino que somos servos dele, não? Então, para ele é muito importante sempre fazer-nos lembrar que nós saímos de Mizraim, nós éramos escravos, nós fomos estrangeiros. São coisas que estão nas nossas rezas diárias, nas nossas rezas do Shabbat, nas nossas rezas do Yamim Tovim, e sempre é lembrança. Nós sempre falamos em lembrança da saída de Mizraim, não? Então, o Eterno coloca muita importância nisso, porque é quando nós adquirimos a nossa liberdade, que é o que nos permite cumprir com as suas ordenações. Essa festividade exigia um status de pureza ritual. Então, todas as pessoas que tivessem sido contaminadas com a morte, contato com a morte, ou aqueles que estavam em guerra ou em viagem, estavam distante do local da onde deveria ser celebrado o Pêssar, ele tinha uma segunda chance, uma segunda oportunidade de celebrar o Pêssar Sheni, né, que era comemorado exatamente no mês seguinte, né, com cordeiro e ervas amargas, desta forma. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentados neste Shabbat pelo mais competente Minyan. Que fala da Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom! Shalom! לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה.